Fala galera, estamos de volta aí para mais um bloco. Bloco passado nós encerramos falando sobre fatoração, que é uma técnica que vai revelar quais foram os números primos utilizados para fabricar um número composto. Já já você vai ver por que isso é importante. Beleza? Vamos relembrar como é que a gente fatora um número? Vamos lá para a tela então, vamos juntos? Vamos lá para a tela? Vê só. Veja como é que a gente fatora o número, você deve se lembrar disso na época do colégio. Professor, eu não lembro, não tem problema, vai relembrar. Professor, nunca aprendi, vai aprender agora. Veja só, 60 é um número primo ou composto? Diga para mim. Ora, 60 é divisível somente por 1 e por ele mesmo. 60 possui apenas dois divisores naturais? Não. Então, 60 não é um número primo. 60 é um número o quê? Composto. Se ele é composto por números primos. Eu precisei reunir alguns números primos, misturar, multiplicar esses números para chegar em 60. Minha pergunta é, quais foram os números que eu utilizei para fabricar o 60? Vamos fatorar o 60. Para a gente revelar quais foram esses números. O que é que eu faço? Pego o 60, passo um traço e começo a dividir o 60 pelo menor dos primos existentes. Qual é o menor número primo existente? 2. Aí vamos lá, 60 é divisível por 2? Sim. Aí eu boto aqui, ó. 60 por 2 dá 30. Aí você continua. Será que 30 ainda é divisível por 2? Sim. Aí eu coloco 2 de novo. Dá 15. Aí eu continuo. Será que o 15 é divisível por 2? Não. Aí eu pergunto. Será que o 15 é divisível por 3? Que é o próximo primo? Veja só. Eu estou aqui, ó, gente, revelando nessa coluna quais foram os números primos que eu utilizei para fabricar o 60. Tá? Eu comecei 60 pelo menor dos primos e vi que 60, não é? Eu consigo dividir 60 pelo menor dos primos, que é 2, deu 30. Continuo, eu ainda consigo dividir o 30 por 2, consigo, dá 15. Mas eu te pergunto, 15 é divisível por 2? Não. Aí eu vou para o próximo primo. Qual é o próximo primo depois de 2? 3. 15 por 3 dá 5. Aí eu te pergunto, o 5 ainda é divisível por 3? Não. Aí eu vou para o próximo primo. Depois de 3, qual é o próximo primo? 5. Eu te pergunto, 5 é divisível por 5? É. E dá 1. Pronto, gente. Vê só. O 60 pode ser escrito nessa forma, como um produto de fatores primos. Vê que interessante, gente. É como se eu tivesse ido lá na minha cozinha, tivesse pego uma panela, fosse lá no meu pote de número 2, pegasse dois números 2, colocasse na panela, um número 3 e um número 5. Depois misturasse, que é o quê? Multiplicar esses números e eu chego no 60. Não é assim que a gente viu? Por sinal, gente, eu lembro de ter dito a você que toda vez que a gente escrever, revelar esses fatores primos que eu usei para fabricar o 60, eu posso sempre dizer que esse número da esquerda vai ser múltiplo de quanto? De 2. Ou múltiplo de 2 ao quadrado, que é 4. 60 é múltiplo de 3. 60 é múltiplo de 5. 60 é múltiplo de 15. 60 é múltiplo de 20, que é 4 vezes 5. E assim vai. Mas, gente, o mais importante e interessante vem agora. Lembra que a gente fez um procedimento assim? Eu posso pegar esse 2 e passar dividindo. Então, 2 é divisor de 60. 3 eu posso passar dividindo. Então, 3 é divisor de 60. 5 eu posso passar dividindo. Então, 5 é divisor de 60. Sim ou não? Tranquilos? Então, 2, 3 e 5 são divisores primos de 60. Além disso, eu ainda posso encontrar outros divisores de 60. Se eu fizer a combinação de todos esses numerozinhos aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 é divisor de 60. 2 vezes 5, 10. 10 é divisor de 60.
3 vezes 5, 15. 15 é divisor de 60. 4 vezes 5, 20 é divisor de 60. E assim sucessivamente. Tá, Sanches, mas por que tu estás dizendo isso? Sabe por quê, gente? Vê que arretado. Toda vez que eu fatoro um número composto, fatorei 60. O resultado foi esse. Esses foram os ingredientes necessários e utilizados para fabricar o 60. Eu decomponho, por isso a gente diz, eu fatorei o 60. Eu escrevi o 60 na forma de fatores primos. Mas sabe qual é o interessante disso tudo, gente? É que quando eu olho para cá, lembra, eu não posso passar o 2 dividindo, o 3 dividindo, o 5 dividindo, o 6 dividindo, que é a combinação de 2 vezes 3, o 10 dividindo, que é a combinação de 2 vezes 5, o 3 vezes 5, 15, posso passar dividindo. Então, todos esses números são divisores. Em outras palavras, quando eu fatoro um número e escrevo ele, não é, como forma de fatores primos, um produto de fatores primos, quando eu olho para esses fatores, gente, em outras palavras, eu estou olhando para os divisores de um número, para os divisores de um número composto. Ah, Sanches, estou entendendo. Então, quer dizer que quando eu fatoro um número e escrevo os ingredientes que eu utilizei para fabricar aquele número composto, esses ingredientes que são os fatores primos, eles são do número composto os divisores, exatamente. Quais são os divisores de 60? Ora, eu aqui anotei alguns. 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20 e assim vai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou apagar aqui. Me diz uma coisa. Se eu multiplicar esses produtos primos, esses números primos aqui, por 1, vai alterar alguma coisa? Não. Isso significa que como esse 1 está desse lado junto com os fatores primos, porque 1 é um elemento neutro da multiplicação, eu posso passar esse 1 dividindo também. Logo, 1 vai ser divisor de 60. 1, na verdade, é divisor de qualquer número. E onde é que eu quero chegar com isso? Veja, eu listei aqui alguns divisores de 60. Mas numa questão de prova, você pode precisar encontrar todos os divisores de um determinado número. Todos os divisores. Ok? E aí, como é que eu encontro um conjunto dos divisores de um número inteiro, de um número natural? Vamos lá? Você vai fazer assim, você vai fatorar esse número, você não vai escrever ele nessa forma e depois sair combinando 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15. Não vai fazer assim, porque você pode perder alguma possibilidade de divisor. Você vai fazer assim, você fatora o número, fatorei. Aí vai passar outra linhazinha agora e colocar o número 1 lá em cima, porque 1 é divisor de qualquer número, tá? E aí eu vou fazer assim, ó, gente, presta bastante atenção. Eu vou multiplicar esse 2 por esse 1. 2 vezes 1 dá 2. De novo, tá? Eu fatoro o número. Vou até apagar para você fazer bem devagarzinho. Eu fatorei o número, passo um tracinho, coloco um 1 lá em cima, porque 1 é divisor de qualquer número. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse primeiro número, atenção, tá? E vou multiplicar por esse 1. O resultado dá quanto? 2. Aí o que é que eu faço agora? Baixo para esse número aqui. Aqui para baixo. De 2 eu vim para 2. Mudou o número? Não, continuou 2. Então eu vou pegar esse 2 e multiplicar por esse último número aqui. 4. Ok? Aí agora desço aqui para esse próximo número, 3. Era 2, foi para 3. Mudou o número? Mudou, era 2, foi para 3. Se fosse um 2 de novo, eu ia multiplicar
se fosse aqui no lugar do 3, 1, 2, eu ia multiplicar por 2, eu ia pegar esse 2 e ia multiplicar por esse último número aqui, ó, por esse último número 4. Mas como mudou 3, significa dizer que eu vou ter que varrer, multiplicar esse 3 por todos esses números aqui de cima, ó. 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3, vírgula. 3 vezes 2, 6, vírgula. 3 vezes 4, 12. Entenderam? Baixei para o próximo número, 5. Era 3, foi para 5. Mudou? Mudou. Então, vou ter que varrer multiplicando todos esses números aqui lá de cima. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. Logo, os divisores do número 60, o conjunto dos divisores de 60, vamos colocá-los em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Esse é o conjunto dos divisores naturais de 60. Sanches, divisores naturais. Sim, esses são os divisores naturais de 60. Ô Sanches, mas eu já vi em prova perguntando a quantidade de divisores inteiros. Se fosse divisores inteiros, como é que eu faria? Gente, se fosse divisores inteiros... Vamos lá, primeiro, quantos divisores naturais eu tenho aqui? Bora contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esses são os divisores naturais. E quem seriam os divisores inteiros, se a questão perguntasse de 60? Sabe quais seriam? Todos esses naturais que você achou, todos esses, sem tirar nem pôr. Mas além desses, eu teria também os simétricos de cada valor desse, porque são os divisores inteiros, então eu posso considerar também os números negativos. E aí, eu teria 24 divisores e 12 divisores naturais. Tá? De boa na lagoa, gente? Entendido? Mas você tem que concordar comigo uma coisa. Vê só. Usar esse método, se o número for muito grande, talvez não seja conveniente. Porque vê só, os divisores naturais de 60 são 12 números. Eu primeiro listei quais eram os números para depois contar. Veja que eu listei quais eram os números e depois contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas será, Sanches, que existe, por exemplo, uma forma de chegar aqui, 12 divisores naturais? Será que existe uma forma de chegar nesses 12 divisores sem precisar passar pelos quais divisores eram? Existe, gente. E é bem fácil. Vê só como é que a gente vai fazer. Você pode escrever o 60, né, como um produto de fatores primos. Eu quero saber quantos são os divisores naturais de 60. Aí o que é que você faz? Escreve o 60 como produto de fatores primos, explicitando os expoentes de cada potência. Joia? Aí depois o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma unidade a cada expoente. 2 mais 1. 2 mais 1 aqui dá 3. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 1 dá 2. Aí quando eu faço isso, eu multiplico esses resultados e vai dar o 12. Percebesse, gente? Então, veja, eu cheguei nesse 12 divisores naturais
sem precisar listar os 12 como eu fiz aqui, ó. Aqui eu listei os 12 para depois contar. Tem questão que você não precisa saber quais são os divisores, ele só quer saber quantos são os divisores. Ok? Então, por exemplo, quantos são os divisores de 84? Quantos são? Quantos são? Ora, se eu não preciso saber quais são, eu vou fatorar. Dá 42, por 2 dá 21, por 3 dá 7, por 7 dá 1. Ok? Então, se eu quero saber quantos são, eu vou escrever 84 como produto de fatores primos explicitando os expoentes. Aí o que é que eu faço agora? Somo uma unidade. Uma unidade a cada expoente desse. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 2. E depois multiplico, não é? 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Divisores naturais. Tá, Sanches, mas se a questão perguntasse quais são os divisores naturais de 84 em ordem crescente, ou se a gente precisasse fazer isso, o que é que a gente faz? Traça, faz um traço aqui do lado desses números aqui que você utilizou para fatorar, coloca um lá em cima. Aí começa, vamos lá? 2 vezes 1, 2. Baixou agora. Continuo no 2, então só vou multiplicar por esse número. 2 vezes 2, 4. Baixou para o 3. Opa, do 2 para o 3 mudou. Então vou ter que pegar esse 3 e multiplicar por 1, por 2 e por 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Baixou agora para o 7. Opa, do 3 para o 7 mudou. Vou ter que sair multiplicando por 7 todos esses números aqui. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 12, 84. Então, quais são os divisores naturais? Divisores naturais de 84. Quais são? Vamos colocar em ordem crescente? Não precisa ser em ordem crescente não, gente. Bora de cima para baixo mesmo. 1, 2, 4, 3, 6, 12, 7, 14, 28, 21, 4, 2, 8, 4. Bom, e aí, ó, eu tenho quantos divisores? Bora contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coincidiu, não foi? 12 divisores naturais. Mas nesse primeiro caso, eu primeiro precisei passar por quais são, para depois chegar em quantos são. Eu acho quais são, por esse método, e depois eu conto quantos são. Certo? Em muitas provas, o que lhe é perguntado é quantos são os divisores de um determinado número. Quantos? Se ele quiser saber quantos, não precisa passar pelos quais. Usa essa técnicazinha aqui que você já chega na quantidade de divisores naturais de um número. Ok? De boa na lagoa? Bom. E aí, gente, com isso, a gente chega, não é? Em dois pontos chaves aí desse assunto chamado múltiplos e divisores, tá? A gente estuda tudo isso para chegar nesse ponto, que é o ponto-chave dessa parte da matemática chamada múltiplos e divisores. Mas antes disso, gente, eu queria conversar com você sobre um detalhe. Vê só. Eu não sei se você reparou, mas o conjunto de divisores de um número, esse conjunto é um conjunto finito. Ok? Um número, ele possui uma quantidade finita de divisores. A gente só falou até agora em divisores. Mas vamos relembrar como é que eu calculo os múltiplos.
múltiplos de um número, você lembra como é que a gente faz? Por exemplo, quais são os múltiplos de 2? Você lembra como é que faz? Deixa eu te lembrar. Você vai fazer o seguinte. Então, aqui os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai. Para você encontrar os múltiplos de 2, você vai pegar o 2 e vai sair multiplicando por todos esses números naturais. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. E assim vai. Sim, Sanches, eu não entendi o que é que tu fizesse, não. O que eu achei foi uma partezinha do conjunto dos múltiplos de 2. Ah, Sanches, então, para eu saber os múltiplos de 2, eu pego 2 e saio multiplicando por cada número natural desse para ir encontrando os múltiplos, exatamente. Mas isso, gente, a gente faz mentalmente quando tem a prática. Vê, quantos é múltiplos de 3? Ora, é 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e assim vai. Me diz uma coisa, o conjunto de múltiplos de um número é um conjunto finito ou infinito? Exatamente. Finito é um conjunto de múltiplos, perdão, o conjunto de múltiplos de um número natural é um conjunto infinito. Infinito. Enquanto que o conjunto dos divisores de um número natural é um conjunto finito. Múltiplos de um número, eu tenho um conjunto infinito. Enquanto que os divisores, conjunto de divisores de um determinado número, é um conjunto finito. Ok? De boa na lagoa? Tá. Perfeito. Então vamos lá. Meu objetivo agora é relembrar o que é o MMC, o que é o MDC e para que isso serve. Tá? Bom, essas três letrinhas MMC representam, não é, o seguinte. Isso significa mínimo, deixa eu botar assim, mínimo, múltiplo, comum. E o MDC significa máximo, divisor comum. Gente, vê só. Como é que eu calculo o MMC de 2 ou mais números? O que significa MMC? Ora, MMC é o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Ok? Mínimo múltiplo comum. Vê, gente, voltando para esse exemplo aqui. Eu achei uma parte dos múltiplos de 2, porque o conjunto dos múltiplos de 2 é um conjunto infinito. Eu achei uma parte do conjunto dos múltiplos de 3, até porque o conjunto dos múltiplos de 3 é um conjunto infinito. Não é? Se eu quisesse calcular o mínimo múltiplo comum de 2 e 3, quem é o MMC de 2 e 3? Vamos olhar para essa listagem. O mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é o menor número que é múltiplo de 2 e de 3, mas tem que ser comum. Tirando o zero, tá? Qual é o menor número, qual é o menor múltiplo que é comum de 2 e de 3 aí tirando o zero? O menor, gente, é 6. É como se eles começassem a caminhada a partir do zero, você não conta. Então, qual é o menor múltiplo que é comum de 2 e de 3? O menor deles é 6. Veja que 12 é um múltiplo comum também, tá vendo?
Mais 12 não é o menor. O menor múltiplo comum de 2 e de 3 é 6. Ah, Sanji, então quer dizer que eu posso ficar calculando o MMC de 2 ou mais números desse jeito. Eu listo uma grande quantidade de múltiplos de um número, listo uma grande quantidade de múltiplos de outro número, listo a quantidade de múltiplos de um terceiro número e vou procurar, tirando o zero, quais são aí, ou qual é o menor múltiplo comum entre esses três números, por exemplo. Venhamos e convenhamos, não é uma tarefa muito fácil. Não é uma tarefa muito fácil, certo? Não é muito prático. Então, para isso, a gente usa um método chamado de método da fatoração simultânea. Por exemplo, se eu quisesse calcular o MMC de 84,90, o MMC de 84,90 usando esse método, ó. O MMC de 84,90. Quem são os múltiplos de 84? Vamos lá? É só você pegar o 84 e multiplicar pelos números naturais. 84 vezes 0, 0. 84 vezes 1, 84. 84 vezes 2, 168. Certo? Aí, ó, é sempre 0, 84, mais 84, mais 84, não é? 168 mais 84 dá 252. Joia? Mais 84, 336. Mais 84, 420. Mais 84, 504. Vê só que trabalho. Mais 84, 588. Mais 84, 672. Acho que tá bom. Reticências. Vamos aqui achar alguns múltiplos de 90. Ora, é 0, 90, 180, 270, não é? 270 mais 90, 360. 360 mais 90, 450. Acho que eu cometi algum erro de conta aqui em cima, tá? Eu vou consertar. 84 vezes 2, 168, mais 84, 252, mais 84, 336, mais 84, 420, mais 84, 504, mais 84, 588, mais 84, 672, beleza, tá certo mesmo. Aí, ó, 450, aqui, ó, 0, 9, 18, 27, é sempre mais 90, né? Então, 450 mais 90, 540, mais 90, 630, mais 90, 720. Vê só, gente. Ainda assim, se você for procurar, você não acha, com esses múltiplos listados de 84 e 90, após, sem contar com zero, o menor múltiplo comum entre esses dois números. Eu listei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 múltiplos de cada e ainda não achei o menor comum entre eles. É conveniente fazer assim? Não é. Existe, venha cá comigo para conversar com você, existe outra técnica que você não vai fazer assim. Eu estou lhe mostrando o que é o MMC. É o menor múltiplo comum de dois ou mais números. Então, você pode listar os múltiplos de um número, os múltiplos de outro e procurar o menor número que seja múltiplo, não é? O menor número que seja múltiplo desses dois números, após o zero. Mas não é conveniente. Existe uma técnica chamada de técnica da fatoração simultânea que te permite encontrar o menor múltiplo comum de dois números ou mais números, assim, ó, bem rápido. Eu estou vendo que o tempo está estourando, a gente vai fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta para resolver e aprender como é que a gente vai fazer. Não sai daí não.